11. Está escrito assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é o Elias. Ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ficar por aqui. Fale com Deus agora, para que Deus trate com as nossas vidas a partir de agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela sua maravilhosa graça. Te agradecemos pela presença forte e atuante do teu Santo Espírito entre nós. E agora eu peço, ó Pai amado, que o Senhor use a minha vida para tratar com as nossas vidas nesta manhã. E que nós sejamos edificados, ó Pai. Que nós sejamos exortados. Que nós sejamos corrigidos, ó Pai, para o nosso crescimento e para a sua glória. E tudo quanto for feito aqui, seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, podem se sentar. Para aqueles que nos ouvem, para a igreja aqui presente, sabe disso. Para aqueles que nos ouvem, nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, a cada ano temos um tema que desenvolvemos na nossa campanha, no início do ano, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E hoje nós estamos aqui neste culto com celebração da Ceia do Senhor. Nós estamos no primeiro mês do segundo semestre do ano. Portanto, metade, 50% do ano já ficou para trás. Quem aqui participou da campanha dos 12 dias, que ele cresça, levante a sua mão. Quem aqui continua? Pode ficar com a mão levantada. Ah, não, pode baixar. Quem aqui continua na confiança de tudo que viveu, de todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida, levante a sua mão. Para quem aqui tem, nós temos orado todos os meses, aqui nas caixas, nos pedidos que nós fizemos lá em janeiro. E eu sei de muitas pessoas que já têm muitos testemunhos para contar. Portanto, agora, em julho, iniciando o segundo semestre do ano, nós voltamos a falar desse tema, que ele cresça, que foi uma palavra dita por João Batista, o último dos profetas. E aqui nós precisamos, eu gosto sempre de contextualizar, nós precisamos entender que nós acabamos de ler palavras de Jesus Cristo. E Jesus estava falando a respeito de João Batista. E o contexto é o seguinte: João Batista já estava preso nesta ocasião. João Batista estava preso a mando de Herodes Antipas. Herodes, o tetrarca da Galileia. Tetrarca é o governante da quarta parte, porque nós sabemos que Israel estava dividido. Não era um reino só. Portanto, Herodes Antipas mandou prender João Batista, porque João Batista foi destemido. E João Batista disse a Herodes a respeito do seu casamento, porque Herodes estava casado, estava vivendo maritalmente com uma mulher chamada Herodias, que havia sido esposa do seu irmão Filipe. E João Batista só não mandou matar, aliás, Herodes só não mandou matar João Batista por medo. E a Bíblia diz isso, que ele tinha medo. Que, embora nem todos aceitassem a palavra de João Batista, a pregação de João Batista, muitos até o consideravam endemoniado, João Batista tinha medo, porque para muitos, João Batista era profeta. Portanto, para evitar confusão com o povo, para evitar uma confusão e uma rejeição com aqueles que viam em João Batista um profeta,
Herodes mandou que o prendesse. E mesmo estando preso, nós podemos entender que João Batista podia receber visitas. E João Batista recebeu visita dos seus discípulos, daqueles que conheceram o Evangelho através da sua pregação. E aqui no versículo 4, aliás, no versículo 2, por favor, coloque versículo 2, só para nós entendermos o contexto. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E foram, então, os discípulos de João Batista, os seguidores de João Batista, até Jesus e fizeram esta pergunta. Ao que Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É como se João Batista dissesse para os seus discípulos... Aliás, é como se Jesus dissesse a João Batista: vão lá e digam para João Batista o seguinte: João Batista, lembra das profecias que Isaías fez? Lembra de tudo quanto? Porque essas palavras que Jesus disse aqui, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, foi uma profecia feita pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Então, é como se Jesus dissesse o seguinte: João Batista, lembra bem das profecias de Isaías? Pois é, estão todas se cumprindo. Está tudo acontecendo. Portanto, ele era realmente o Cristo. Não precisavam dessa forma, desse modo, aguardar por outra pessoa. E aqui, a partir do versículo 11, nós encontramos Jesus exaltando, enaltecendo João Batista. Nós sabemos que, desde Malaquias foi o último profeta da Antiga Aliança. E ficou 400 anos sem que Deus falasse. Ficou um hiato. Foi um silêncio da parte de Deus. E aqui Jesus disse que dos nascidos de mulher... Deixa eu ver-me aqui. Entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Ninguém maior. O próprio João Batista, a vinda de João Batista havia sido profetizada também, lá no Antigo Testamento, pelos profetas Isaías e pelo último dos profetas da Antiga Aliança, o profeta Malaquias. O seu nascimento havia sido profetizado. O seu nascimento havia sido predito pela voz do Senhor através dos seus profetas. Mas o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. E o que significa isso? Nós acabamos de ver que João Batista estava preso. João Batista não estava testemunhando de todos os milagres, de tudo que Jesus estava acontecendo. João Batista não esteve no Calvário. Tampouco viu Jesus ressurreto. João Batista também não esteve no Pentecostes. Não participou do Pentecostes, porque João Batista morreu muito antes disso. Ele havia anunciado que Jesus viria. João Batista veio com poder. João Batista veio com força, pregar o arrependimento para a salvação. João Batista foi aquele que abriu os caminhos para Jesus. João Batista foi aquele que pavimentou a estrada para Jesus. João Batista foi o arauto do Evangelho. João Batista foi um arauto para Jesus. Um arauto é um mensageiro. O arauto é uma figura, foi muito utilizada nas monarquias medievais. Qual que é a função do arauto? O arauto é um mensageiro. O arauto é aquele que tem a função de anunciar, dentre tantas coisas, a chegada do rei.
Então, em eventos, em comemorações festivas da monarquia, primeiro entrava o arauto anunciando: a partir de agora eu anuncio a chegada do nosso rei. Depois de fazer esse anúncio, o arauto se retira. Com a chegada do rei, não tem mais sentido a presença do arauto. Com a chegada do rei, qual é a função do arauto? O arauto precisa se retirar. O arauto precisa se recolher. Afinal de contas, o rei chegou. E foi isso. João Batista chegou apontando, anunciando que o rei estava chegando. E depois que ele chegou, depois que Jesus iniciou o seu ministério, o arauto se retirou de cena, porque cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão, cumpriu o propósito para o qual lhe foi determinado, cumpriu o propósito que estava para ele e mais ninguém designado. Mas é importante que nós entendamos que João Batista foi escolhido por Deus para ser o arauto de Jesus. João Batista foi escolhido por Deus para pregar o arrependimento. João Batista foi escolhido por Deus para fazer a função que fez, mas poderia ter sido qualquer outro. João Batista não deve ser idolatrado. João Batista não deve ser enaltecido. O próprio Jesus diz que do reino, dentre os do reino, ele é o menor. Assim como foi com Maria. Deus escolheu que Maria desse a luz a Jesus. Mas poderia ter sido outra mulher. A palavra de Deus diz que ela é bendita, que ela é abençoada, ela foi escolhida, o seu ventre foi escolhido. Mas nenhum desses deve ser adorado. Nenhum desses deve ser colocado num pedestal. Nenhum desses deve ser comparado a Jesus. Eles foram instrumentos de Deus, cada qual com a sua função. Mas cada qual no seu devido lugar, homem e mulher escolhidos por Deus. Portanto, João Batista já havia anunciado que Jesus viria. Veja se ele é maior que os profetas ou não. De todos os profetas, ele é o maior. De todos os profetas, lembra que eu disse? 400 anos de silêncio. Portanto, nenhum dos profetas conviveu no mesmo tempo que João Batista e Jesus. Malaquias morreu muito antes da chegada do rei. Isaías, Jeremias, os profetas ficaram. Nenhum deles viveu no mesmo tempo que Jesus, a não ser João Batista. Isaías profetizou a chegada do Messias, mas João Batista foi aquele que pôde afirmar: ele chegou, ele está aqui, olhem, não é que ele vai chegar, não é que um dia ele virá, ele chegou, ele já está aqui. Eis o motivo pelo qual Jesus disse que dos profetas, nenhum é maior que João Batista. E a respeito do nosso tema, já entendendo esse contexto de João Batista na prisão, do ministério de Jesus, em pleno andamento, em franco crescimento e desenvolvimento, nós vamos para o tema da mensagem de hoje. É preciso força, porque aqui Jesus disse o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Será que nós precisamos usar força para sermos salvos? Será que nós precisamos nos esforçar para sermos salvos? O que Jesus quis dizer com isso? É preciso força para se apoderar dele.
Então, a pergunta é essa, e nós vamos entender se nós precisamos usar de força ou não precisamos, podemos viver uma vida passivos. A salvação acontece pela graça, por meio da fé. A salvação é de graça, a salvação é dom gratuito de Deus. Quando é que nós alcançamos a salvação? Quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós passamos pela porta larga. Que? A porta é estreita. Quando nós passamos pela porta estreita. Quando nós passamos a porta estreita, Jesus disse, passe pela porta estreita e fique parado lá na porta. Não, a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. É preciso força. Nós precisamos de força para reconhecer Jesus como nosso Salvador? Sim ou não? Para reconhecer Jesus, é só através de obra do Espírito Santo. Nós precisamos de força para reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos de força para reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos de força para pedir, para buscar em Deus arrependimento e alcançar o perdão. Nós precisamos de força para nós andarmos nesse caminho apertado ou não. Não precisamos de força. Deixa que Deus faz tudo. Nós precisamos de força. E aqui Jesus afirmou que desde o tempo de João Batista, o evangelho sofre violência. O evangelho sofre violência porque desde o tempo do João Batista, o evangelho sofre insultos. O evangelho sofre perseguições. O evangelho sofre um massacre do mundo. O diabo e seus agentes trabalham incansavelmente para destruir o reino dos céus, para destruir o reino de Deus, para destronar Jesus, mas isso jamais vai acontecer. O que acontece é que apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar das opressões, o reino de Deus vem com força suficiente para destruir o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás não dorme. Satanás não descansa. Nós sofremos oposições todos os dias. Nós estamos vivendo todos os dias como eu digo, o mundo cristão. Nós estamos vivendo uma panela de pressão. Nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo pressionados. E muitos têm se acuado, muitos têm recuado, muitos têm se encolhido com medo e desistido, e caído, tropeçado, sem forças, entendendo que essa força que nós precisamos ter não vem de Deus, não vem de nós, vem de Deus. Essa força que nós precisamos ter, nós conquistamos através do nosso relacionamento diário com Deus, através da nossa comunhão, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é mérito nosso. Malaquias disse, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por que é que muitos têm vivido uma vida cristã passiva? Tem vivido uma vida cristã preguiçosa. Tem vivido uma vida cristã desleixada, como se não houvesse mais nada para fazer. Ah, salvação é de graça. E de fato é de graça. Ah, salvação é de graça, nem preciso fazer nada. Jesus já fez tudo por mim. Lá na cruz. Vamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Foi fácil. Jesus 100% homem. Qual foi a trajetória de Jesus aqui? Jesus teve que carregar a cruz.
E ele disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Depois da cruz de Jesus veio a coroa. Só virá a coroa se você levar a sua cruz. Se você disser não para a sua natureza pecaminosa. Se você dizer não para as suas vontades. Se você negar a si mesmo. Mas acontece que existe um evangelho, um falso evangelho sendo pregado por aí. Que você não precisa fazer nada. As igrejas, muitas igrejas, se omitindo em relação à teologia do inferno. Como se o inferno não existisse. E o inferno é realidade. Queiramos nós acreditar nisso ou não, o inferno é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E como é que nós estamos vivendo a nossa vida com Deus? Como é que nós estamos vivendo o cristianismo? Usando de todas as forças que não são nossas, que Ele nos concede. Ou nos deixando, nos permitindo sermos abatidos, sermos afrontados, sermos confrontados e vamos aqui, olha, nos encolhendo. Porque não estamos buscando forças em Deus. Porque se nós buscarmos forças em nós mesmos, nós vamos cair. Se nós nos acharmos autossuficientes, caminho para o fracasso. Nós precisamos buscar em Deus e só nele forças para continuar. Nós precisamos buscar nele forças para passar pelo caminho apertado. O caminho apertado é aquele que não nos dá folga. Apertado, o caminho é apertado. E às vezes a gente faz o quê? Deixa eu afrouxar aqui esse caminho, porque está muito apertadinho e eu não estou cabendo mais nele. Não é assim que nós queremos fazer? Não precisa ser tão apertadinho, dá uma soltadinha. Como quem vai na costureira, solta um pouquinho aqui, porque está muito apertado, não está me deixando confortável. Eu acho que tem costureira aqui dando risada. O caminho é apertadinho. E a gente só vai vencer, só venceremos, só receberemos a coroa da vida, depois de passarmos pelo caminho apertado, olhando para Jesus. O reino dos céus, entenda. O reino dos céus é um desafio. E esse desafio não é para os tímidos. Esse desafio não é para os covardes. Esse desafio não é para os vacilantes. O reino dos céus é um desafio para quem acredita, para quem tem força de lutar, contando com a força do Espírito Santo para vencer, para derrubar as muralhas, para suportar as oposições, para suportar as perseguições. E glorificar a Deus por todas as vitórias que Ele tem dado. Acreditar que não está sozinho. Nós precisamos acreditar que nós não estamos sozinhos. Certa vez, Jesus se encontrou com um jovem muito rico. E aquele jovem muito rico disse o seguinte para Jesus: Mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna?
Jesus disse, faz o meio aqui, viu? Parafrasear, falar com as minhas palavras. Viu, você conhece os mandamentos? Não matarás. Sim, eu conheço todos os mandamentos, inclusive eu pratico todos os mandamentos, desde muito cedo, sempre pratiquei esses mandamentos. Então, Jesus diz o seguinte, se você já pratica os mandamentos, faz o seguinte, pegue todos os seus bens, pegue todas as suas riquezas, venda e distribua aos pobres. Mas o jovem rico vacilou. A Bíblia diz que ele se entristeceu e deixou Jesus. O reino de Deus não é para quem vacila. O reino de Deus não é para o jovem rico. O reino de Deus não é para Judas, que esteve com Jesus, caminhou com Jesus, recebeu o mesmo ensino que os demais 11, escolhidos direto e pessoalmente por Jesus, mas encontrou em Jesus uma mercadoria. Tratou Jesus como mercadoria, colocou o preço em Jesus e achou que estava muito bem pago. O reino de Deus não é para Judas, que recebe de Jesus toda a atenção e o vende e o troca por qualquer coisa. O reino de Deus não é para os vacilantes. O reino de Deus não é para Balaão, que recebeu uma ordem do Senhor. Vai, faça a profecia. Ah, não, precisou um jumento falar com Balaão, porque Balaão era um vacilão. O reino de Deus não é para quem vacila. Não é para quem fraqueja. O reino de Deus é para quem está fortalecido no Senhor. Nossa rocha eterna, nosso escudo. Aquele que nos protege, aquele que nos defende, aquele que nunca perdeu batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O reino de Deus é para José do Egito, que foi vendido como escravo, que enfrentou desprezo dos seus irmãos, que enfrentou o isolamento, a clausura, que enfrentou o abandono, porque havia uma promessa depois que ele havia revelado um sonho. Ficou lá na prisão, quanto tempo? E o Senhor o levou até Potifar. O Senhor o levou para um estágio, para governar a casa de Potifar. Depois Deus o levou para governar o Egito, porque ele não vacilou, porque ele não se rendeu. O reino de Deus é para Daniel, um príncipe tirado de Israel, levado escravo, levado cativo para a Babilônia, e disse o seguinte: eu não vou me contaminar. O reino de Deus é para Daniel. O reino de Deus é para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vamos nos curvar. Curvem-se. Não vamos nos curvar. O reino de Deus é para os fortes. O reino de Deus é para aqueles que usam a força. O reino de Deus é para aqueles que se apoderam, que tomam posse de todo o poder que nos é dado. O reino de Deus é para Estevão, que depois de um discurso, perdeu a sua vida apedrejado. E o início do apedrejamento: eis que vejo os céus abertos. O reino de Deus é para quem toma posse, é para quem usa a força que vem do Senhor para as nossas vidas. O reino de Deus é para Paulo, desafiando autoridades, se encontrando com o procônsul, se encontrando com todas as autoridades e pregando destemidamente o evangelho de Jesus Cristo, aquele evangelho que um dia ele combateu, os cristãos que um dia ele perseguiu. O evangelho é para Pedro, um pescador. O reino de Deus é para pessoas como Pedro, um pescador simples, um homem bruto, vamos dizer, chucro, bocudão, mas ele se apoderou de tudo o que o poder de Deus poderia fazer na vida dele, e Pedro foi transformado, aquele chucro que não segurava a língua dentro da boca.
Nós vemos nas cartas. Nos ensinando a como enfrentar as perseguições. Nos afirmando que nós vamos sofrer oposição, mas que nós precisamos entender que isso faz parte da vida cristã. O reino de Deus é para mulheres também, como Joquebede. Ai, no meio daquela loucura da escravidão, eis que surge uma mulher destemida, temente a Deus. Buscou em Deus estratégias. No lugar da morte, que era o rio Nilo, Joquebede viu vida para o seu filho. O rio Nilo era o lugar onde os bebês eram jogados para morrer. E lá no rio Nilo, no poder que Deus deu a ela, ela enxergou que o seu filho poderia viver. O reino de Deus é para mulheres como Esther. O que Esther precisava fazer? Ela já era casada com o rei, com o Assuero. Mas não, ela lutou, ela defendeu o seu povo, ela lutou pelo reino de Deus. O reino de Deus é feito de homens e mulheres destemidas que usam do poder, que usam da coragem, que usam da ousadia que o Senhor nos dá. Entendam, queridos, que existe uma batalha travada nas regiões celestiais. Não é visível aos nossos olhos, mas nós sabemos e nós reconhecemos. Quem aqui sabe disso? Levante a sua mão. Quem aqui sabe que existe uma batalha travada nas regiões celestiais? Como que você vai para a batalha? Dormindo? Cochilando? Como que a gente vai para a batalha? Quem vai para a batalha tem que estar preparado. Quem vai para a batalha tem que estar treinado. Quem vai para a batalha tem que conhecer o inimigo. Quem vai para a batalha tem que conhecer as suas armas. Lembra de Davi e o Golias? Olha Saul, que tolinho. Saul disse o seguinte: vem aqui, rapazinho, use aqui essa minha armadura. A Bíblia diz que Saul era um homem muito alto. Já Davi, um mocinho, jovenzinho. Provavelmente saído da adolescência, que a Bíblia não diz exatamente quantos anos ele tinha. Um mirradinho. Saul veio e colocou a sua armadura, as suas armas de defesa em Davi. Davi até tentou. Não saía do lugar. Ele não era treinado. Deus não havia treinado Davi para usar aquilo. Deus havia treinado Davi lá, cuidando das ovelhas. Davi era treinado como pastor. Davi era treinado com a sua funda. Já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Ele falou: eu? Tira isso daqui de mim. Eu venho na força do poder do rei dos exércitos. E aquele que é o rei, aquele que detém todo o poder no céu e na terra, garantiu a Davi a vitória. Não foi o físico de Davi, menos ainda a armadura de Saul. Foi o poder. Por que às vezes nós nos deparamos com os problemas, com as dificuldades, com as perseguições, e a gente fica se sentindo tão fragilzinho, tão desprotegido? Por que a gente desmerece a presença de Deus? Por que a gente desmerece o poder de Deus para agir nas nossas vidas? Eu falei aqui de alguns homens e mulheres que eu quero encontrar no céu. Paulo, Estevão, José do Egito, Joquebede, Esther, Ruth, Débora, Raabe. Meu Deus, Raabe, uma prostituta. Uma prostituta.
ela defendeu o reino, ela reconheceu as vitórias que Deus dava ao seu povo. Ela estava em outro lugar idólatra. Deus não era o Deus dela até então. E essa mulher não se casou. A prostituta se casou e entrou na genealogia de Jesus. Não se acovarde. Você não está sozinho. Conheça as suas armas. Seja treinado, esteja alimentado. Nenhum valente, nenhum guerreiro vai para a guerra com fome. Vai para a guerra alimentado. Vai para a guerra preparado. Vai para a guerra munido. Use as armas que nós temos, que o Senhor nos concedeu. Não acha que vai ser pela sua força, pelo seu braço, pela sua inteligência, pela sua capacidade intelectual. Você vai cair. Você vai tropeçar. Você vai falhar. Você vai fracassar. Busquem as armas. Alimente-se todos os dias na palavra de Deus. Vamos ler Efésios 6:12, por favor. Que Paulo escreveu. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Assim como nós, que buscamos a Deus, somos usados por Deus, recebemos poder para vencer as batalhas. Existe um exército de Satanás a serviço dele e usando pessoas também. O reino de Deus não é para aqueles que amam e praticam o mal. O reino de Deus não é para os mentirosos. O reino de Deus não é para os enganadores. O reino de Deus não é para aqueles que vivem uma vida dupla. O reino de Deus não é para essas pessoas. O reino de Deus é para quem tem Ele, Deus, no seu coração. É para quem faz dele o seu Senhor e não qualquer outra coisa ou pessoa. Para quem faz do dinheiro o seu Senhor. Como o jovem rico, vacilão, está vacilando. Para aquele que acha que o seu dinheiro é tudo que você tem, entenda, você tem é nada. Para quem acha que o seu casamento, que o seu relacionamento, amparado em uma pessoa, dependente de uma pessoa, é tudo que você tem, entenda, você tem é nada. Para quem está vivendo amparado na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, na quantidade de idiomas que você domina, nas viagens internacionais, nos carros que você tem, nas propriedades que você tem, entenda, você tem é nada. Nós só temos uma garantia nessa vida. Desde que nascemos, todos nós morreremos. Mas depois que eu morrer, eu quero parar por aqui. A vida eterna é para todos nós. Não tem escolha. Só tem uma escolha. Onde você vai passar a vida eterna? Aí somos nós quem escolhemos. Somos nós. É o resultado da nossa escolha. É o resultado da nossa caminhada com Deus. Aceitar a Jesus é indispensável. Aceitar a Jesus, reconhecê-lo,
Mas existe uma caminhada que nós temos que percorrer. Existe um caminho a ser percorrido e vencido. Eu não posso, estava me esquecendo, não posso deixar de ler o que está escrito na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 6,12 sou eu, 6 de dezembro é o meu aniversário. 1 Timóteo 6,12. Olha o que Paulo nos ensinou. Combata o bom combate da fé. É o bom descanso ou é o bom combate? A nossa vida, a vida cristã não é vida de descanso. Descanso só lá no céu, depois que nós passarmos os portões celestiais. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Quem aqui já fez confissão pública de Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pode deixar o versículo na tela, por favor. Quantos aqui já fizeram confissão pública de Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós já fizemos. Portanto, tome posse da vida eterna. Tome posse! Pega para você a vida eterna. Mas combata o bom combate da fé. Entenda para o que você foi chamado. Cada um de nós tem um propósito aqui na terra. Lembra? Paulo, Pedro, Estevão. Quero voltar a falar dessas pessoas. Quem aqui tem vontade de conhecer Paulo? Cada um tem. Quantos homens e mulheres que a palavra de Deus nos passa. Imagina, Paulo. Olha você, menino. Safadinho no começo. Vacilão. Mas olha o que Paulo realizou. Eu quero, depois de carregar a minha cruz, passar pelos portões celestiais e receber a coroa da vida. E eu quero ser reconhecida pelo Senhor. Mas eu vou ficar muito feliz se alguém do outro lado do mundo disser assim: você é Audleia, aquela que confessava Jesus publicamente, aquela que defendia o Evangelho, aquela que pregava o Evangelho de Jesus, sem medo, sem covardia. Não tem assunto na palavra de Deus que nós não podemos tratar. Se chegar no céu, oi, tudo bem? Eu sou Audleia. Nunca ouvi falar, desculpa. Eu não vou para o céu para ser reconhecida pelas pessoas. Mas vocês acham que a gente vai reconhecer Paulo, Silas, Pedro, Abraão, o pai da fé, amigo de Deus, Moisés, Joquebede, sua corajosa? As mamães vão falar para ela: Joquebede, sua corajosa. E você? Por que até para pregar o Evangelho para a sua família, muitas pessoas se acovardam? Não precisa, para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, não precisa de microfone. Você reconheceu Jesus publicamente como seu único e suficiente Salvador. Você o adora na sua casa, mas ninguém pode saber. Deixa tudo em secreto. Você serve a Deus, mas no dia da ceia está frio, então eu vou assistir da minha casa. Vacilão. Deus é dono de tudo. Tudo é dele. E ele entrega recursos financeiros para você todos os meses. E você fala assim: imagina, eu que trabalhei, é tudo meu. Vacilão.
Para nós não tem problema. Para a igreja não tem problema. O problema é para quem age assim. Se você não honra o Senhor com seus recursos financeiros, a obra de Deus é dele, a responsabilidade é dele. Ele envia, ele move céus e terra para sustentar a obra que é dele. Mas ele sabe que o seu coração não é dele. Ele sabe onde o seu coração está. Se está muito frio e você não vem para participar do culto, se está muito calor, se está frio, se você não tem coragem de falar no seu trabalho que você serve ao Senhor, está vacilando. Se você não abre a boca para anunciar a obra da salvação, você está vacilando. Se nem abrindo a boca, se nem o seu testemunho anuncia que Jesus salva, anuncia que Jesus transforma, você está vacilando. E o reino de Deus não serve para quem é vacilão. Você quer bênção? Lembra dos 12 dias? A catedral e as capelas lotadas. 12 dias. Porque eu vou fazer a campanha e vou seguir firme. Acabaram os 12 dias. Onde estão as pessoas? Escuta, vocês não entenderam que os 12 dias são uma preparação, uma instrução, um direcionamento para como é que nós vamos passar, como é que nós vamos atravessar o ano de 2025. Mas nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar produzindo para o reino do Senhor. Não é uma promessinha, uma coisinha que você fez lá no começo do ano e garante aí vitória para o ano inteiro. Quem quer bênção tem que buscar. Quem quer ser abençoado? Busque a Deus. Lembra o maná? Deus mandava, o maná é o alimento que caía para o povo na travessia do deserto. Deus mandava todo dia, chovia maná, chovia comida para eles. Mas Deus falava o seguinte, estou mandando, vai lá fora, vai lá buscar. Havia uma mulher que tinha uma hemorragia, 12 anos. 12 anos. Ela não era pobrezinha, porque ela gastou todo o dinheiro, todos os recursos dela com os médicos da época. Mas ela acreditou que ela fosse até Jesus e ela tocasse, ela seria curada. Ela se moveu em direção ao milagre dela. Havia um outro paralítico, não conseguia chegar até Jesus. Não consigo chegar, é muita gente, é multidão. O que os amigos dele falaram? Vem aqui. Você não consegue, mas a gente consegue. Espera aí, vamos pegar você, vamos passar você pelo telhado e você vai chegar até Jesus. Você é amigo de um paralítico? Por que você não está se mexendo? Por que você não está ajudando? Por que você está deixando ele lá? Você está vendo que tem alguém sofrendo? Seja amigo de um paralítico. Alguém, estou falando no sentido figurado, no literal também. Seja amigo. Vocês estão entendendo? O paralítico não é necessariamente aquele que tem problema de mobilidade física, é também. Mas eu estou falando agora daqueles que estão paralisados e que não têm força para chegar até Jesus. E falar, Jesus, eu reconheço o Senhor. Eu reconheço que sem o Senhor eu sou nada. Pega os seus amigos que não têm força. Pega os seus amigos paralíticos e diga o seguinte, vem comigo que eu vou te ajudar. Nem todo mundo tem a ousadia, a coragem da mulher hemorrágica. Muitos são aquele paralítico que estão dependendo da ajuda dos amigos. Está dependendo da ajuda da família. Quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, surrados. E o carcereiro, na hora do desespero, depois daquele terremoto, o carcereiro, eu vou tirar minha vida, porque ele sabia que ele morreria. Eu vou tirar minha vida. Paulo poderia ter falado, deixa ele que se mate.
Carcereiro judiou demais da gente. Carcereiro falou, Paulo falou o seguinte: carcereiro, não faça isso. Para, stop. Não faça isso com a sua vida. E o carcereiro reconheceu Jesus. Foi embora para casa. Não. Foi embora para casa e disse o seguinte: já que eu conheci o caminho, já que eu conheci o Jesus, já que eu ganhei a salvação, eu não posso ficar quieto. Eu preciso que a minha família inteira também seja salva. Levou Paulo e Silas para a casa dele. Porque é que às vezes a pessoa está no caminho da morte, está tentando tirar a própria vida. Estou falando com a igreja aqui agora, estou falando com a igreja, estou falando com os salvos. Está pensando em tirar a própria vida. De repente, não vê saída. Eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou morrer dessa doença, eu vou morrer disso, eu vou morrer daquilo, eu vou morrer de fome porque eu estou desempregado. De repente, vem um Paulo e diz o seguinte: para. Tem solução para você. Tem saída para você. Por que você não faz como carcereiro? Pelo menos para a sua família você não apresenta salvação. Por que é que você não tem apresentado Jesus Cristo na sua casa? Minha criança é muito novinha para isso. É desde cedo que vai aprendendo, desde cedo que vai preparando. Não se contente com nada mais, nada menos do que tudo que Deus tem para você. O que é tudo que Deus tem para mim? Lá no céu é uma coisa, estou falando aqui na terra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é que está vivendo vida em abundância? Quem é que está vivendo vida em abundância? Nem todos. Eu estou vendo que nem todos estão vivendo vida em abundância. Jesus afirmou que Ele veio para que nós vivêssemos em abundância. Tivéssemos vida abundante. Não vida de miséria, vida de massacre. Vida abundante, vida plena. Vida que satisfaz. Isso é o que o Senhor tem para nós. E para encerrarmos, leremos Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos abençoou. Não viva